que nós nos encontramos aqui com muita alegria, que acabamos de dizer, e rogamos a Jesus, em sua misericórdia, que nos abençoe e nos fortaleça a todos, porque a grande maioria de nós, incluindo eu próprio, somos ainda mendigos de luz, de amor, de fraternidade. Então, vamos juntos hoje nesse tema muito importante, que é a parábola do semeador. E para que a gente inicie nesse tema, nós escolhemos aí olhar-se um aspecto mais amplo do que seria a semeadura, iniciando com a recordação da questão 132 do Livro dos Espíritos, quando Kardec, de forma muito apropriada, pergunta aos espíritos que pareciam muito com os encarnados, ele pergunta: por que vocês encarnam? Né? Se são parecidos com a gente, por que vocês não ficam aí e nós ficamos aqui? Então, os espíritos dizem que os espíritos encarnam para adquirirem a perfeição. Esse é o motivo porque cada um de nós está aqui para nos aperfeiçoarmos. Então, para a gente ter uma ideia, deixa eu ver, acho que eu tenho que clicar aqui, né? É, tá meio esquisitinho aqui, mas o espírito, ele é criado simples e ignorante. O SI ali é para simples e ignorante. E aí ele vem nas suas múltiplas. Eu tenho que aprender isso aqui antes da reunião acabar. Ele vai nas suas múltiplas encarnações adquirindo a inteligência, sabedoria, moral, até que um dia ele se torna anjo. Mais especificamente aqui no nosso planeta, ele veio, os espíritos que já nasceram aqui nas suas primeiras reencarnações, quando o mundo ainda era considerado, na visão dos espíritos, um mundo primitivo, eles vieram então encarnando e desencarnando, quase que de forma automática, porque naquela situação ainda era uma situação de provas, né? Ainda não havia expiação ainda, porque eram as primeiras encarnações. E aí, num determinado ponto, nós vamos marcar aqui, nós podemos dizer aqui que até essa chegada deles aqui num determinado ponto, a bondade, a semeadura divina foi de oferecer um planeta para que pudéssemos aqui estar os que iniciaram, né, com o sol, com o dia, com a noite, né? Veja bem, o dia e a noite a gente às vezes nem presta muita atenção, mas tem um significado importante, porque ninguém consegue ficar acordado fazendo as coisas diretamente. Então a natureza já provê o dia e a noite. É claro que tem gente que trabalha à noite, mas aí descansa de dia, então vai mostrando aí, tudo tem uma razão de ser, né? Então, havia já ali uma semeadura. Num determinado ponto aí desse universo, nós, provavelmente por volta de 11 mil anos antes de Cristo, havia e ainda há nos mapas zodiacais que os astrônomos estudam, uma constelação chamada a constelação do Colcheiro, a qual abriga um sistema que é conhecido como Capela ou como Cabra. Vamos ver aqui, só para a gente ter uma ideia, esse aí é o sistema de Capela, é a sexta estrela mais brilhante do céu. E como o nosso sistema solar, e a gente está trazendo isso também como ilustração, que tem muitas pessoas que têm uma certa dúvida: Capela é planeta, não é planeta? Como é que é a Capela? A Capela é um sistema. Assim como nós temos o nosso sistema solar, Capela tem um sistema de quatro sóis. Dois bem, muito grande, que é considerado como Capela A e B. E tem dois pequenos, mas certamente ainda bem maior que o nosso Sol, que é a Capela A e H.
E esse grupo de capela recebeu semeaduras do bem. E muitos capelinos aproveitaram, cultivaram essa semente. E cultivando essa semente, eles regaram essa semente e progrediram, se tornaram melhores, a um ponto em que um planeta de capela bem parecido com a Terra entrou naquele período que era chamado período de regeneração. E ali, naquele momento, alguns milhões de capelinos não quiseram trabalhar, cultivar essa semente divina do bem que foi doada para eles. Eles estavam rebeldes, relutantes ao progresso. E foi naquele período que Jesus, então, pega esses milhões de capelinos que não aceitavam trabalhar ali na terra e eles então são removidos para nosso planeta, para o planeta Terra. Nós diríamos assim, de certa forma, como já dizemos aqui brincando outro dia, que esses capelinos, um jeitinho mineiro, tá, Fátima? Perderam o trem, porque poderiam ter evoluído. Perderam o trem e encarnaram aqui. Então vamos fechar essa visão de capela. Acho que hoje todo mundo sabe, capela é um sistema, viu, gente? Porque até eu estava na dúvida, existe uma certa dúvida nesse sentido. Então, aí naquele momento, de capela, vieram aqui para colaborar de forma intelectual, de forma tecnológica com o nosso mundo, que até aquele momento era um mundo saindo aí do mundo primitivo para entrar no mundo de prova e expiação. É mais ou menos por aqui que estudiosos da doutrina espírita afirmam, o IA também confirma que o mundo primitivo há provas, mas ainda não há expiação. Então, com a chegada dos capelinos, é que vai dar esse início a provas e expiações. A gente ouvimos essa semana lá em casa o Honório comentar sobre isso e confirmamos no IA, só para dar uma força para o IA aí também. Mas aqui, então, iniciou aqui aquela mescla, né, de espíritos aqui que já estavam progredindo, mas não tinham aquela intelectualidade, receberam então aquele influxo de espíritos que tinham uma, uma moral similar à moral dos que estavam aqui, mas eram bem avançados na parte tecnológica. Se a gente quiser ver isso na história, nós podemos ver as civilizações, entre aspas, mortas, porque de morta não tem nada, mas que tiveram aqui em vários países, né, no Egito, em vários outros lugares. Sim, Uma Mário. pergunta para você e para nós que estamos todos aqui. Igual quando você comentou dos sóis lá de Capela, que são Uhum. imensos e maravilhosos. Emmanuel comenta no livro, naquela série de André Luiz, que nosso Sol é da quinta geração, certo? Aí, será que nosso Sol partiu desses sóis de Capela também? Antes, bem trilhões de anos antes. Você já ouviu alguma coisa, Rani ou Fátima? Não. Então, é por Não. isso que eu... Será que também talvez esse Sol, porque... Não sei, Mário. O que eu posso dizer nesse sentido é que existe toda uma integração do nosso planeta com os planetas do nosso universo, não só do nosso sistema. E que na formação do nosso planeta, Kardec pergunta onde é que estavam os elementos orgânicos antes de surgirem no planeta. E aí eles falam, esses elementos estavam no plano espiritual, esperando o momento certo de entrarem e em outros planetas. Essa é a resposta do Livro dos Espíritos. Ainda bem que você fez uma pergunta que eu sabia a resposta. Bom, vamos dar sequência aqui, a gente vai ver o seguinte. Dizem alguns estudiosos que isso aconteceu por volta do ano 11.000 antes de Cristo. Por volta do ano 12.000 anos antes de Cristo,
E nós colocamos aqui uma interrogação esse ano e não é preciso, a gente escutamos algumas pessoas comentarem, nesse período aqui, onde tínhamos Atlantes e vários outros planetas, então houve uma oportunidade desses espíritos retornarem à capela, porque já tinham aprenderam aquilo. Então foi um grupo grande para a capela, retornou. E a gente vê isso nas civilizações mortas. A gente vai nos Incas, fala assim, nossa, aqui existia um povo inteligente, morreram. Falam que dizem que civilizações mortas. Morta como? Não, voltar para casa, rapaz. Né? Essa que é a verdade. Voltaram para casa, o pessoal, os Incas voltaram para casa, os egípcios e foram voltando para casa. Bom, aí, muitos, nesse período mais ou menos, não quiseram voltar para casa ainda. É aqui, né? É igual nós. E aí, perderam no português o trem. De novo. E os que ficaram aqui. Quem são os que ficaram aqui? Fátima, Rani, Raul, Mari, Nós. nossa. Nós. Então, antes, a gente está trazendo isso tudo só para a gente ver. Nós vamos entrar agora num outro. Nós vamos avançar aqui para a época de Jesus daqui a pouco, mas para a gente entender que nós, eu me incluo nisso tranquilamente, eu preferia até nem incluir, mas perdemos o trem duas vezes. Meu Deus. Perdemos o trem quando estávamos lá em Capela e que Capela evoluiu e nós falamos, nós queremos ser orgulhosos, queremos brigar, queremos, vem mexer comigo que você vai levar, e tivemos que vir aqui e por volta de 12 mil anos atrás perdemos o trem de novo. Mas isso é o pessoal que já tinha aqui. E Era já. esse grupo aqui, primitivo, espíritos nas suas primeiras evoluções. Esses não Então, perderam, não. sei que, tipo assim, que são relação. Sim, Isso não quer dizer, por exemplo, que todos que estão aqui são os que vieram de. não, não, foi o que a gente apresentou no início aqui. Essa primeira curva aqui, com essa setinha, é para exemplificar aqueles que nasceram aqui, tiveram as primeiras encarnações. Ó, e tem a turma que veio de Capela, que tem dois grupos aqui, né? Esses aqui, você tem razão, eles não perderam o trem, não, eles continuam aqui. É, muito Já bem. perdeu o trem, já perdeu o trem, a gente constante evoluindo. Exatamente. E agora nós estamos aqui em 2025 e eu pergunto para vocês, você vai querer perder o trem de novo? Pelo amor de Deus. Essa pergunta é séria, gente. Porque nós estamos falando aqui de uma realidade. Nós vamos perder o trem de novo. Vamos ter que ir para um outro planeta, começar lá com as feras, ou nós vamos nos esforçar. Qual a resposta que a gente dá, mesmo que a gente não cumpra? A resposta é que nós vamos nos esforçar, vocês concordam? Nós temos que nos esforçar, temos que aprender, temos que aproveitar a semeadura. Eu acho que a gente encontra muito. A gente se coloca numa posição, assim, muito no sentido de vítima, porque a vida tem as dificuldades e a gente está aqui para isso, né? Que é para a gente passar por elas e evoluir, aprender com os erros e tudo, né? Com os problemas e tal. E a gente ainda se pergunta muito por quê, ao invés de se perguntar para quê, né? Para que que eu tenho que passar por isso e tal. Então, eu acho que quando a gente começar a ver a vida mesmo como um milagre que ela é, de todo dia a gente poder acordar, a gente ter uma nova oportunidade, da gente ter um teto, da gente ter comida, da gente ter, sabe assim? A gente ter uma família, enfim. Então, enquanto a gente não conseguir ter esse olhar para a vida como de fato um milagre, a gente está aqui todos os dias tendo a oportunidade de evoluir para não perder o trem de novo, a gente não consegue, né? Porque a gente ainda se apega nessa coisa ruim, nos problemas, nas dificuldades, e aí a gente não consegue evoluir. É verdade. E aí, nós demos toda essa introdução aqui para a gente sentir como é a semeadura divina e como que eles trabalham, para podermos entrar no tema que é
a parábola do semeador. Então vamos seguindo aqui e agora nós queremos até mais participação. Quem puder, que a passe essa parábola, ela passa em Cafarnaum. Nós vamos ver um pouco. Agora nós já estamos mergulhando já na época do Cristo, para a gente entender, ele vai explicar como é que é essa semeadura que esses receberam, né? Nós recebemos e não aproveitamos, e como é que é. Mas estava lá em Cafarnaum, nós temos aqui algumas imagens de Cafarnaum. Cafarnaum era localizada na beira do lago de Genezaré, que é considerado chamado também, reconhecido como o Mar da Galileia. E numa pintura, essa aí é a visão mais ou menos que a gente tem. A gente tem mais uma outra aqui. Oh, meu Deus, não era isso para mostrar, não. Ok, voltou. Aqui é uma outra visão de Cafarnaum, provavelmente na época do Cristo, né? Isso a gente. Eu acho que eu tenho que clicar aqui. E aqui no mapa daquele tempo, tá vendo aqui Cafarnaum? Aqui pertinho, acima do que eles estão chamando aqui do Mar da Galileia, chamado do Lago de Genezaré também, né? Lá naquela época. E no momento em que Jesus vai contar essa parábola, ele já estava ministrando por um certo tempo. Eu não tenho bem certeza agora, mas eu acho que por mais de um ano, mais ou menos, já tinham feito várias curas e as pessoas estavam impressionadas com aquele homem de bem que estava vindo, dando lições e realizando inúmeras curas. Então, quando ele chegou em Cafarnaum, começou a juntar muitas pessoas para assisti-lo. E aí vem aquele negócio de quantidade e qualidade, porque os discípulos do mestre começaram a ficar assim: nossa, é muita gente que está chegando, né? E aí, nossa, Jesus aqui vai, daqui para frente, vai tudo ficar diferente, né? Vai ficar. A lição do mestre vai ser absorvida por todos, porque haviam pessoas assim de etnias diferentes, culturas diferentes. Então Jesus conta essa parábola do semeador exatamente para explicar que nem tudo que parece é. Nós podemos ter um grupo com milhares de pessoas dizendo que estão seguindo o amor, mas ali talvez não sobra ninguém. Nós podemos ter um grupo pequeno, minúsculo, mas se tiverem focado, se esforçando no bem, pode ser que ali, não estou dizendo que é, mas pode ser que ali. Então, a quantidade, o fato, Mário, que você deu uma ida ali, o fato, em Cafarnaum, estava juntando muitas pessoas, porque Jesus estava ficando famoso por causa das curas e tudo. Então, a ideia dos discípulos é que ele, dali para frente, ia ser tudo diferente, porque aquele quantidade de pessoas significaria uma nova mudança no ensinamento. E Jesus então vai contar a palavra para dizer que nem todo mundo que está ali tinha a mesma capacidade de captar. Então, eu estou falando que a quantidade e a qualidade é uma coisa bem diferente. Inclusive, tem no Evangelho dizendo que 100 pessoas orando sem fé tem muito menos eficiência do que um ou dois orando com fé. Inclusive, nós temos uma amiga nossa do Nordeste que conta na Segunda Guerra uma luz imensa, né? Mais ou menos assim, né, Jane? É uma luz imensa de socorro espiritual e eles foram ver, vinha de um casebre, uma senhorinha humilde lá que estava rezando para melhoria do planeta e da situação e a luz forte vinha de lá. E eu lembrei agora do pai João, que é lá do Centro Espírita Manuel Felipe Santiago, que eles contam lá no Manuel Felipe que lá perto de Ouro Preto, onde o pai João atende, no sítio Tabelde, lá na Corrente de Orações, e eles falam que muita gente desencarna e, em vez de ir para a igreja, vai lá para o sítio, porque vê uma luz que está lá, né, no É, sítio. Então, é isso. Não precisa muitos, mas precisa de gente ah, bom, com foco, né, com boa vontade. Então, é por isso que Jesus, então, vai contar
a parábola. Esse estudo eu fiz lá na Flórida há muito tempo, então tem algumas coisas aqui. ah, então nós vamos aqui seguindo, e agora a gente entrou na parábola mesmo, né? Já demos aquele wake-up call, né? Aquela chamada lá para a gente prestar atenção, vamos aproveitar a semente. E aqui nós temos então, tem que deixar isso aqui. Ah, a parábola está aqui, ouvi. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, algumas caíram na beira do caminho, e os passarinhos comeram tudo. Outra parte das sementes caiu num lugar onde havia muitas pedras e pouca terra. As sementes brotaram logo porque a terra não era funda, mas quando o sol apareceu, queimou-se as plantas e elas secaram porque não tinham raízes. Outras sementes caíram no meio de espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, por isso nada produziram. Mas as sementes que caíram em terra boa brotaram, cresceram e produziam na base de 30, 60 e até 100 grãos por um. Então agora nós vamos analisar, estamos aqui em casa agora com a parte evangélica. O Mário pode usar agora suas experiências, né, Mário? Estou tentando ver aqui. Ah, tá. Então, a parábola começa dizendo que o semeador saiu a semear. Aqui a gente pode ver que o semeador, no caso, o pai, é ele que sai para semear, né? As palavras, o fundo, a essência, vem de lá, né? Cumpre a nós que somos coparticipantes com a espiritualidade da divulgação, da gente filtrar a essência do que vem, né? Aí é um esforço grande que a gente tem que fazer. E é interessante aqui também que cada um de nós, no nosso universo de dentro de casa, com os nossos filhos, com os nossos parentes, a gente também é um semeador de certa forma, né? E aqui o semeador sai a semear. A gente sempre pergunta aqui, ele contratou terceiros aqui? Não, né? É ele mesmo que fez o trabalho. Então, tem certos trabalhos que a gente, no bem, que a gente mesmo é que tem que fazer. Ô, Márcio, que a Rani falou aqui agora, para você ver no início do seu livro, 12 mil anos atrás. Isso quer dizer que começou a florescer aqui na Terra, nesse planeta aqui. Agora você imagina o trabalho do universo antes desse tempo para tudo estar numa posição. E hoje a gente tem dificuldade de ver o dia e o sol, de agradecer isso tudo. Sabe, nós hoje vivemos um dia hoje que é igual assim, qual que é a nossa missão hoje? Quer dizer, será que vai perder o trem? Por que que não vamos perder o trem? Porque eu parei para conversar com a janelinha no meio do caminho, porque teve um acidente de trânsito, teve, sabe, É, qual que é o motivo que tem? Eu acho que tá tão bonito aí nessa parte, sim, aí, sim. sabe? E Jesus vai explicar, porque essa parte, a, a percepção de cada um aí vai ser como que nós vamos tratar da semente que vai chegar, né? Acho que cada um. Desculpa, Sheila, interromper. Ah, acho que a gente, quem é bom, não vai perder esse trem. Quem I- pratica caridade, quem Isso, vive. isso. Quem tá se esforçando. Mas tem que vigiar, né? É, Não pode deixar de vigiar. é verdade. De uma certa forma, quer dizer, nós já estamos com tudo aí pra gente, exposto para tudo, sabe? Tanta coisa, todo dia a dia. É... Ok. Vai, Márcio. Então, enquanto ele semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho e os pássaros vieram e a comeram. Então, esse aí, a gente vai ver que essas sementes divinas que chegam para nós todos os dias através do sol, mas aqui mais especificamente nas lições do Evangelho de Jesus, na mensagem da doutrina dos Espíritos, muitas delas chegam. E quando elas chegam aqui e caem na beira do caminho, elas não se assentam no nosso coração, na nossa mente, aí elas se perdem. Elas são utilizadas por outros, né? Aí representando aí os pássaros. Então a gente está falando, sim, se a gente for bom, se for bom, sim. Mas se chegar um dia e a gente não aproveitar, então vai ser perdida. Então Jesus está dizendo para nós que a semente chega
mas muita dessa semente chega e não é aproveitada, né? Nas reuniões dos livros de André Luiz, muitas vezes eles falam, sendo nas reuniões ali, mesmo em reuniões espíritas, quem é que está aproveitando mesmo, né? Muitas vezes a pessoa vem, isso nos livros de André Luiz, a pessoa está sentada, mas não está aproveitando, né? Às vezes está preocupada com alguma coisa que aconteceu lá na casa, às vezes está pensando em alguma coisa, então não aproveita. Se não aproveita, então aí ela se perde. Então esse é um Eu disse, tipo. bom, é a prática do bem. Não, eu sei, eu sei. É a prática mesmo, né? Aqueles espíritos, tem uns que são muito resistentes, né, à prática do bem, aquele espírito, É, né? Eu são já. muitos de nós, muitas vezes, né? Porque Tá. apesar da gente ter escolhido hoje seguir o caminho do bem, ainda ontem a gente não estava. Isso está dentro da nossa história, do nosso arquivo mental. Então, E parece que a gente está chegando numa fase planetária, assim, que tá dando para separar, a gente consegue ter sim, sim. assim, o bem, é engraçado isso, né? Como É, é forte, né? A divisão do joio e o trigo. E é interessante isso. Tem no livro da Boa Nova também, Jesus, com todo o magnetismo dele, com aquela multidão, né, materializando pães, os apóstolos que estavam com ele chegaram para ele, mestre, agora pronto, com isso aqui está feito, aqui, agora vai embora. Aí Jesus disse assim, não, eu não vim aqui para isso, mas mais ou menos assim, ele diz, vamos ouvir o que estão falando de mim. Aí ele começou a falar, um está falando, quem é esse aí? Ah, esse aí é um charlatão. Depois de ter ouvido tudo e ter comido o pão e o peixe, ainda disse, quem é esse aí? Esse aí é um charlatão. Aí ele disse para os apóstolos, vamos ouvir outra pessoa que está falando. Veio e disse assim, quem é esse assim? Ah, é um malandrão que o pai e a mãe obrigaram a fazer, entendeu? Várias opiniões. Aí eles ficaram, murcharam. Falei, mas como que pode Jesus, depois foi na época, milagre, que a gente sabe que não existe milagre, ele fez um milagre, aquela conversa de Jesus magnética não tocou o coração de muitos que ainda, depois de tudo, ainda isso. falaram mal de Jesus. É, Então, a ele gente é plantou. muito exacerbado ainda e acha que não, a gente acha que a gente é o tal, mas na verdade a gente não é, né? Ô, Márcio, só um segundinho aqui. Gente, o Evangelho do Cristo, quantos anos atrás, quer dizer, a gente já viu um processo todinho. Jesus veio aqui e a gente não entende o Evangelho até hoje. A É, forma de a gente ver exatamente. é Então, diferente. aqui nós estamos, ó, beira do caminho é nós, gente. É nós, alguns de nós, né? Não compreendem a ignorância. Aí toma de assalto a oportunidade, né? Perde a oportunidade, perde o trem, né? Porque muitas coisas a gente lê, nós estamos falando de capela, tem muita gente que ainda tinha dúvida acerca de capela. Nós estávamos conversando com uma pessoa não há muito tempo atrás e, e ela estava nos dizendo que, não, ela não estava nos dizendo, a gente que estava explicando para ela, e isso a gente compartilha com todos nós aqui, quando a gente estiver com saudade do Cristo, ele já veio, né? Ele já está, ele mandou mensagens lá no Advento do Espírito de Verdade. Jesus, a mensagem é dele. Assim, como é que Jesus ia se portar hoje? Está lá, o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 5, o Advento do Espírito de Verdade. E ele fala: venho como outrora. Eu disse para vocês, bem-aventurados os sofredores. Né? Ele vai dizer o que a gente diz aqui que os fracos, os enfermos, os sofredores são os meus filhos prediletos. Eu vim para salvá-los. Tá tudo lá. E a gente, essa pessoa que a gente estava conversando, ela falou: eu não sabia que o Espírito de verdade era Jesus. Sabia? Não? Falei, mas tá lá no capítulo 6, né? Então, então a gente acha que a gente sabe, mas isso saber também não adianta, porque tem que incorporar, tem que depreender os ensinos, né? Então, caiu fora do caminho, não compreende, por isso aqui entra o convite ao estudo, à pesquisa, mas não é aquele estudo para poder
apareceram. Eu estudo para gente, né? Para a gente Igual assim, mano. Por exemplo, quando você está falando com essa pessoa que você falou aqui, sabe? A gente tem que ter um carinho muito grande para que talvez a gente consiga Sim. colocar essa sementinha no coração dela. Essa que Não, talvez essa em especial se diz espírita há 30 anos. só 35 e morrendo aqui é desse jeito. Porque você vê, o livro Voltei, quem vai lá com o espírito para debaixo do caixão era um presidente de centro espírita, né? Então o título, Você é o fácil. título. Bom, então vamos aqui, ela vai cair então na sequência. A gente viu, com ignorância vai cair, não vai ter proveito nenhum. E aqui, deixa eu ver se eu consigo. Ok. Aí uma outra parte dessa semente, né? Porque o semeador semeia, ele não sabe onde ele está semeando. A outra parte caiu no meio das pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes botaram depressa, pois a terra não era funda. Mas quando o sol apareceu, elas secaram, pois não tinham raízes. Vamos dar aqui como é que fala? Dá um ponto pro Colim, Uhum. que de acordo com médiuns aqui da casa, eles sentiram aqui pela proteção que já existe aqui, que a gente conhece, que as raízes plantadas aqui são fundas, né? Nós ouvimos aqui que as raízes do Engina Penissapan, né, que já estão mais do que provado, elas são profundas, mas a gente tem que cultivar, né, Mário? Porque a semente sem cultivada não dá. Então, aqui, muitas vezes, a gente vê aqui coisas que ficam apenas nas aparências, né? Ah, nós adoramos a doutrina espírita, mas aí a gente, quantos de nós? Emmanuel fala, a gente tem que andar 1000 passos, a gente pode andar 900 e cair, né? A gente pode estar lá, poxa, já estou aqui, já estou com esse tempo todo. Eu mesmo, eu posso chegar amanhã e ter voltar a alguma coisa que eu era há, sei lá, 50 anos atrás, ou mesmo em outra vida, por invigilância, por falta de vigilância. E quando eu falei de vigiar, é porque eu lembrei agora, eu estava numa palestra e ele falou exatamente isso. Ele estava, acho que, com o filho dele, e aí ele tinha uma palestra na cidade, e ele estava no trânsito, acho que alguém fechou ele, e aí ele começou a Ah, falar. foi, E o filho foi. dele falou, né, tipo, mas como que tá fazendo isso? Aí ele falou, realmente, imagina, eu tô aqui indo pra palestra, eu tô xingando a pessoa me encontra na palestra, na frente, falou, o que aconteceu? Talvez É, a gente de fato tem que vigiar, porque é isso, a gente tá lá todo dia falando sobre as coisas, mas um deslize, a gente. eu lembrei também do Raul Teixeira, que a menina chegou, Raul Teixeira super conhecido, né? Aí ele foi lá num banco lá e a mulher que a estava atendendo lá chegou gritando aos berros. Depois que ela levantou o rosto, que ela viu, era ele, e ela frequentava o centro espírita. Mas isso acontece tanto, é represar muito nós. Gente, pelo amor de Deus, gente. Então, aí isso aí não é profundo, né? A gente está vindo, está dizendo que é, mas é para inglês ver, né? Tem um ditado assim, né? Mas fica por aí. Então, esse é um outro terreno também. E aí não tem profundidade, falta firmeza da fé, precisa de ajustamento. E aí o terceiro, o outro terreno aqui. Outra parte cai em espinhos que cresceram com ela e sufocaram as plantas. A gente comentava lá em casa ontem, foi até do Haroldo, que a gente está falando da integridade psíquica, né? Que a gente tem que buscar uma integridade psíquica. Isso é a gente com a gente, né? Não vai adianta eu me apresentar para você aqui desse jeito, né, Mário? Tem que apresentar para mim mesmo. Mas quando a gente assimila essas sementes do Evangelho, que são as lições, que são os estudos, que são a própria natureza, está toda desenhada aí para nós, com cores, perfumes, beleza, mas isso fica. A gente quer ter isso, mas quer continuar fazendo tudo que a gente fazia. A gente quer continuar brigando com a sogra, brigando com os filhos. Quando eu falo brigando assim, sem uma razão aparente,
se revoltando contra o vizinho e brigando com amigos no trabalho. Se a gente quiser seguir com Cristo, mas continuar fazendo as mesmas coisas que a gente está fazendo, aí nós poderemos ser sufocados e pegos de surpresa por situações. Não é Mas, verdade? isso. Eu acho que esse cair entre os espinhos aqui é a gente aprender a lidar com as diferenças. Porque nós já viemos de vários mundos diferentes, certo? Nós viemos de várias culturas diferentes, certo? Então, à medida que nós estamos crescendo juntos, nós estamos em níveis diferentes, sabe? De percepções diferentes. Então, esses espinhos aqui é a gente abraçar essa diversidade de níveis espirituais, para que a gente não entre em choque, mas que a gente respeite, mas que não venha Exatamente. me abalar. Sabe? Porque muitas vezes a gente abala, como na oração inicial aqui, o da leitura inicial, a gente tem hora que abala por coisa bobeira, desnecessária. Exatamente. É, não. Essa coisa que você falou aí da segura, né, do outro, e a gente, né? Você também vem com tantas existências, você conhece um leque aí, né, que a gente não sabe quem que a gente foi, a gente não sabe quem que a gente é, a gente não tem esse É, autoconhecimento. Então, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não se conhece, como é que a gente vai entender o outro, exatamente. né? É difícil. Essa mistura, a gente tem que ter o momento nosso de reflexão, a gente tem que ter o nosso cantinho, né, para poder seguir. Então, essa aí é uma outra terra. Então, até agora, a gente vê que o evangelho está aqui na terra, mas que ele é assimilado de diversas formas, né? E não é porque uma pessoa chega e fala, eu sou espírita, eu sou médium, eu trabalho, não é isso, né? Igual o Divaldo conta, que a pessoa chegou lá na Casa do Caminho e falou, não, porque nós somos psicólogas e nós queremos ajudar aqui na evangelização e implementar as coisas da psicologia aqui. Ele falou, mas é que aqui as coisas são um pouquinho diferentes. As coisas são diferentes aqui. Não é assim, que a pessoa chegou e falou, eu tenho isso, né? Tem que esperar o momento certo, né? Isso porque até para salvaguarda do grupo e da própria pessoa. Então vamos dando sequência aqui. Eu tô quase ficando amigo desse mouse aqui, porque eu tenho que dobrar aqui para ele poder vir. E aí chega finalmente no terreno operoso. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui numa coisa que nós aprendemos de uma tese de mestrado, onde a pessoa faz os atributos das parábolas. Ele identifica propriedades nas parábolas que são comuns a muitas delas, e uma delas é o processo de reversão, né? É o que acontece aqui. A coisa, e isso acontece para nossa vida. A gente quer fazer uma coisa e não dá certo. A gente faz a segunda coisa e não dá certo. A gente faz a terceira coisa e não dá certo. E aí a gente faz e dá certo, né? Jesus ensina isso nas parábolas, para a gente ser persistente. Às vezes a gente tem que modificar um pouquinho o jeito de ser, mas a gente não é porque uma coisa não deu certo uma vez, não deu certo duas, não quer dizer que não. Depende. Às vezes a gente tem que fazer um upgrade na nossa interpretação, ajustar, mas isso acontece na nossa vida, né? E repete como uma propriedade nas parábolas, que é a propriedade da inversão. Caiu no terreno verde, foi perdida. Caiu no pedregoso, não deu certo. Caiu no espinhoso, não deu certo. Caiu no terreno operoso, deu certo, né? Então fica aí esse parêntese aí. Ah, aqui no terreno operoso, ela vai. É quando a semente chega, você escuta e fala, aprendi alguma coisa hoje, né? Aprendi alguma coisa da doutrina hoje e agora vou. O que que fica faltando? Ué? Porque nós falamos aqui, Fátima, a turminha aqui está cansada de ouvir já, que a espiritualidade, ela não trabalha com fruto, ela só trabalha com a semente. Então, quando você chega numa casa, você recebe a semente do alto. Cultivar a semente, aguar, aplicar na sua vida é por conta de cada um de nós, né? Então aqui a gente recebe os ensinamentos. Se a gente vai cultivar, reler, aproveitar isso, aplicar, aí é uma outra coisa, né? Essa fecundação, se ela for só aparente, cai aqui no terreno pedregoso,
né? Que ela cai, mas não tem profundidade. É o caso daquele cara que estava assistindo uma reunião e aí falavam sobre paciência e o expositor estava muito feliz. Ele envolveu todo mundo e aquele rapaz que assistia falou: Nossa, que bom, aprendi mesmo, né? Aí ele saiu de lá, dizem os estudiosos, fecundado, né? Como colocar aquela sementinha, tá nele e saiu. Quando ele começou a dirigir, aconteceu com Haroldo, alguém cortou ele no caminho e ele brigou com a pessoa e aquele ali já desequilibrou, ele chegou em casa, bateu na porta, ninguém veio abrir, ele bateu, espancou a porta, até que veio alguém que estava lá meio sonolento, abriu a porta e falou, mas só tem surdo nessa casa, e entrou para dentro. A espiritualidade olhou e falou assim: a semente abortou. Ou, no que a gente está falando aqui, perdeu o trem, né? Então, é o que a gente tem que observar, né? Essa fecundidade, a responsabilidade. Se a gente tiver essa consciência de que o que eu estou recebendo aqui não está pronto, não está pronto. Estou recebendo aqui uma teoria, um ensino, e que eu preciso pensar sobre ele, talvez complementar com outros estudos, me observar para entrar nesse campo de cultivo e aprimoramento, né? E aí ela chega aqui, outra ainda caiu em boa terra, né? A reversão aí cresceu e deu boa colheita a 100 por um. Na verdade, na passagem inicial é 30 por um, 60 por um e 100 por um, indicando que a assimilação do Evangelho de Jesus, mesmo quando assimilamos, cultivamos e aplicamos, ela vai ser única para cada um de nós. Um vai poder assimilar 100%, o outro 60%, o outro 30%, né? E por aí vai. Então, prática do bem, valores internos, humildade, caridade, e aí começa-se aí a prática do bem. Deixa eu te perguntar. Sim, se eu souber responder, se eu não souber, a Jane, o Mário, a Rani, a Ruth, ele ainda não sei o nome, senão eu falava ele também. Sim, questão do valor interno. Por exemplo, a semente, ela cai, a última que cai no terreno bom, né? Aham. Esse exemplo que você deu aí do Lá no cara, Coruaci, né? naquela terrinha lá na beira do rio. Na beira do rio, você for lá com os montanhas, tá ruim. Por exemplo, essa pessoa aí que, mesmo ela tendo recebido a semente, caiu lá, falou, pô, peguei, né? É isso aí. Mas aí aconteceu esse deslize com ela lá, né? Com a pessoa. Uhum. E daí, se de repente ele para e pensa, poxa, me deslizei. Mas e se ele voltar e pensar de novo, né? Tudo aquilo que ele aprendeu lá na casa espírita, vamos dizer assim, né? A semente então valeu, né? Mesmo que deslize, porque eu tô falando ele puxando pra mim, tá? Não é pra ninguém, não. Porque às vezes a gente desliza demais, mas aí a gente parece que dá uma coisa assim, pô, né? Deixa Mas esse caminho Mas aqui, só de né? reconhecer já valeu a Outra semente. Porque coisa. tem gente que não consegue nem reconhecer. não admite e briga por aquilo, né? Que é a É questão verdade. Eu acho. Mas quando a pessoa está nesse nível que a Fátima está falando, que já está num nível bom de desliza, ela vai ter outra chance. Aí vai de novo, tá bem, desliza de novo. Ela sempre vai ter outra chance até a caridade ter amor, porque sem amor não vale nada a caridade. Sim. E humildade. Então, quando a pessoa tiver humildade, saber perdoar, compreender os estágios de cada um, ser aquela pessoa que associa, que agrega, aí vai dar certo. Porque a gente é assim, a gente está bem, tá bem. Aí vem uma coisa, principalmente se for com filho, assim, a gente se desestabiliza, e a gente começa a dar coisa. Aí até você se estabilizar de novo, aí ela não passou no teste. Aí vai de novo até você aceitar o outro de outra forma. Até você aceitar a situação externa, né? Isso é uma coisa que já veio para mim, por isso que eu estou falando. Eu acho que isso é uma preparação para a nossa evolução. Exatamente. Quando você passar pela mesma situação
e você agir de outra forma, vai dar certo. É aquela coisa de cair, que o Chico falava, né? Sacudir a poeira, levanta, sacode a poeira e vai embora. E aí vai passar de novo por aquilo. Passa de novo. Aí você já sabe como foi o Uhum. passado, diz, não posso mais fazer desse jeito. Tem que ser de outra forma. É igual falar com o filho. Não posso mais falar com o filho assim. Tem que ser de outra forma, porque aquela vez não deu certo. Então, aí a gente vai amadurecendo. Daqui a pouco, você vai estar vendo o mundo explodir, mas você está entendendo. Bem, os desígnios de Deus são perfeitos. Então, Ele está no comando. Por que que eu vou me estressar? É, agora, o interessante, isso tudo aí é bastante interessante. Ah, eu queria falar duas coisas aqui que vocês me fizeram pensar aqui. Primeiro que isso que você falou foi muito bom você ter trago, e isso é, na verdade, o padrão. O padrão é assim, e tem a teoria que a gente já trouxe aqui, no passado, né, que é um estudo do James Prochaska, é um psicólogo da área de New Jersey, contemporâneo nosso. Então, ele faz um processo de renovação da pessoa, em que tem ali a contemplação, a pré-contemplação, que não adianta nem você investir, é o que cai do lado de fora, a pessoa não vai ouvir mesmo, e vai contemplando, e tá, até que você implementa aquilo que você queria para você, para o seu bem. Aí tem um outro processo que ele fala, isso aí é estudo científico dele. Ele chama de recaída, né? Então a pessoa, mesmo aquela pessoa que fuma ou aquela pessoa que bebe, né? Que ela diz assim, eu não vou beber mais. Então ela vai, é padrão que ela tenha. Bom, na verdade o Raul fala que depende. Se a pessoa fumou 4 encarnações, ela vai ter mais dificuldade, vai ter várias recaídas. Mas se ela começou agora, ela para logo, né? Mas, em geral, o estudo dele diz que é recaída. Então, é um padrão conhecido esse da espiritualidade. Agora, a Jane me fez lembrar também que nesse processo, já que a gente vai recair e vai ter que lutar conosco mesmo, né? Aquela luta do bem e no mal, homenzinho bom, homenzinho ruim, a gente tem que é melhor para a gente se a gente aceitar essa proteção que nos chega, proteção da casa espírita, do nosso mentor, porque eles estão todos aí, né? Então imagina se a gente começa a entrar num problema e a gente fala, tô sozinho nessa, não tô aguentando, né? É que lá a Ana Guimarães, eu já falei o nome agora, não adianta, mas ela ligou pro Divaldo para reclamar, ela estava varrendo a cozinha dela, falou assim, eu queria a Joana de Anjos, ela era da Unção do Caminho, a Joana de Anjos para me ajudar, e o Divaldo falou, minha filha tá aí segurando a vassoura sua, né? Mas a pessoa às vezes está com tanto problema, então a gente não pode hoje levantar sem fazer uma prece. Nós estamos em transição, né? Levantar, fazer uma prece, fazer um estudo, deixar um pouquinho, a Fátima falou, deixa a poeira, abaixa a poeira, abre o coração e fala: estamos aqui juntos. Mas aqui, por exemplo, aqui no Colim, quem dirige os trabalhos aqui são os mentores, né? É feita uma prece ali, 9h15, de porta fechada, para os dirigentes, é feito estudo, é feitas reflexões, e essas informações e ajuda vieram de várias fontes, né? Não, eu só queria falar que o que nós estamos falando aqui, de uma certa forma, de cura da nossa alma. É você se curar. Como é que é? Porque a gente, às vezes, eu vou curar o meu corpo, eu vou curar um outro corpo por aí. Às vezes não percebe que quando nós estamos numa situação qualquer de recaída, é a gente saber o que que aconteceu, né? O que que eu preciso fazer? Eu preciso ser mais humilde um pouquinho, sabe? Então, ver o que que eu estou precisando. Mas essa verdade, todos nós, nesse aqui, nós estamos nesse vai e vem da vida o tempo todo. Nós só temos que diminuir o que eu falo, diminuir essa estadia naquela área ruim e tentar nos elevar ao máximo que a gente puder para tentar conectar com o melhor Ótimo. possível. Gente, nós vamos pedir agora para não ter mais comentário, a gente vai fechar aqui com uma passagem, com a nossa conclusão aqui. Eu vou pedir para pagar sim, Mário, só para ter aqui uma visão. O pessoal daqui, eu sei que vai escutar o som e a mensagem. Eu desejaria muito que o pessoal que está nos assistindo pela internet que pudesse ouvir a música, mas se não der para ouvir a música, a letra vai passar também. É uma mensagem para a gente poder fechar, já agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui hoje. E
e vamos então. Palavra ao semeador. Semeador da vida, semeia boa semente. Os corações da terra assemelham-se muitas vezes à própria terra. Não amaldiçoarás o deserto, porque exiba espetáculos de ser. Dar-lhe-ás o consumo da fonte. Não esmagarás os próprios dedos nas pedras do campo. E o verás empecilho amparando a ele. Não impedirás a lama do chá. Alongarás ao pântano socorro do dreno amigo. Não agredirás o espinheiro. Auxiliarás feliz a limpeza da gleba. Nos caminhos do mundo há muita gente também assim. Almas ressecadas na ignorância, enrijecidas na indiferença, atormentadas na sombra, perdidas na crueldade. Não reclames nem condenes. Estende as mãos ao serviço do amor e, tanto quanto possível, semeie. Não exijas, porém, muito cheio hoje. Ele, o suor do trabalho e a semente no sol. Depois, a defesa laboriosa e a verdura tenra pedindo apoio. Mais tarde, no entanto, surpreenderás jubilosamente a alegria da flor e a bênção do pó. Nós agradecemos por essa é a mensagem linda, né? Da corrente de orações cedidas aí à voz, todo mundo conhece, né? Uma oração da Operária da Paz. Então, Jesus nos abençoe. Obrigada, Márcia, foi muito bom.